Senhor Deus bendito, mais uma vez, Pai, muito obrigado por estarmos louvando ao Senhor com este privilégio maravilhoso que é cultuar a Ti, Senhor. Não merecemos a Tua atenção, não merecemos o Teu favor, ainda assim encontramos tudo isso em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos socorre nas tribulações, como nós lemos no Salmo 46. Te louvamos porque temos fundamento, Pai, para ancorarmos o nosso coração, mesmo diante da dúvida, como nós lemos no Salmo 77. E nesse momento, Pai, em que mais uma vez leremos a Tua palavra e ouviremos a pregação, te pedimos que o Senhor console, encoraje, fortifique o nosso coração, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos sair daqui, Senhor, alimentados com a Tua palavra. Abençoa, Senhor, nosso irmão Bruno, que ele possa mais uma vez pregar a Tua palavra com fidelidade, ser instrumento nas Tuas mãos para falar conosco, nós que somos o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E nós daremos continuidade à exposição do Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 até o versículo 52. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, Jesus fez com os seus discípulos, com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, porque podemos aprender de Ti. Desde o momento em que acabamos de ler, o Senhor já nos ensina verdades preciosas. E como é bom, ó Deus, poder ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, nesse momento, eu te peço que o Senhor possa amolecer os nossos corações. Que o Senhor possa tratar aquilo que precisa ser tratado. Que a gente possa ver a nossa vida, ó Pai, através da Tua visão, da Tua perspectiva. E assim, ó Deus, a gente passe a Te adorar cada vez mais. Porque, ó Deus, o Senhor é o único que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. E Tu, ó Deus, merece as nossas vidas diariamente rendidas diante de Ti. Porque o Senhor é o Eu Sou, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos tem mostrado como Jesus está revelando sua identidade aos discípulos, mas também como eles custam a compreender quem Ele realmente é. Quando nós olhamos para o episódio anterior, Jesus havia multiplicado os pães e alimentado uma multidão faminta. A reação das pessoas foi de espanto e euforia. Como a gente pode ver no Evangelho de João, tratando sobre esse mesmo momento, vemos que a multidão olhou aquele ato de Jesus de multiplicar pães e peixes e queria colocar Jesus como rei. Queria enaltecer o nome de Jesus.
Queria fazer Jesus um rei terreno, alguém que atendesse suas necessidades imediatas e se tornasse o líder político poderoso. Mas o Senhor sabia que esse não era o caminho da verdadeira redenção. Por isso, Marcos nos conta que Jesus fez os discípulos entrar no barco. Se você tiver a revista atualizada, vai ter compeliu. E essa palavra indica que eles não foram simplesmente porque eles queriam ir, mas porque o mestre os conduziu aí. Com autoridade, ordenou que eles fossem para o barco e pudessem ir para Betsaida. Ele não permitiu que permanecesse naquele clima de exaltação superficial, nem que fossem arrastados pela falsa glória que a multidão oferecia. Jesus, em sua sabedoria perfeita, sabia que eles precisavam de algo maior do que o pão para encher o estômago, ou de popularidade para satisfazer o ego. Eles precisavam ter o coração forjado, treinado, moldado. E isso só aconteceria no meio de uma tempestade. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Esta história não serve apenas para mostrar que Jesus cuida de nós ou cuida dos seus discípulos, mas que ele é o próprio Deus. No Antigo Testamento, quando a gente olha os textos, inclusive os Salmos, o Salmo que a gente acabou de ler, o 77, apenas o Senhor Deus andava sobre as águas. Apenas ele tinha o poder sobre o mar e sobre os ventos. Ao andar sobre o mar e declarar, sou eu, não tenham medo. Jesus não estava apenas confortando os discípulos, ele estava revelando sua identidade divina. A tempestade não é apenas um lugar de formação, mas de revelação. Ali os discípulos veriam que o seu mestre não era apenas um profeta ou um rei, mas o próprio Deus presente com eles. Esse detalhe é essencial nessa narrativa, para que a gente entenda ela de forma profunda. Jesus não erra o endereço, não se esquece dos discípulos, não os abandona à sua própria sorte. Pelo contrário, ele os envia exatamente para aquele cenário difícil, porque ali sua graça seria revelada a eles de um modo mais profundo. Isso nos ensina algo importante. Nem sempre o vento contrário que acontece na nossa vida, o sofrimento que nós passamos, significa que Deus está ausente. Muitas vezes são justamente o meio pelo qual o Senhor, nosso Deus, nos salva das nossas ilusões, fortalece a nossa fé e nos mostra quem Ele é. Por isso, nós vamos meditar no seguinte tema: o Senhor servo foge o coração dos seus discípulos no meio da tempestade. Se o foco de Jesus não era a glória humana que a multidão queria dar para ele, enaltecer o seu nome, mas o coração dos discípulos, então o primeiro movimento desse texto nos mostra algo fundamental. Jesus mesmo nos conduz para a tempestade, não porque ele se esqueceu de nós, mas porque ele deseja moldar o nosso coração. E aqui eu convido os irmãos a abrirem a palavra do versículo 45 até o versículo 48, para que a gente possa ver como isso aconteceu. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto eles despediam a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam. Marcos usa uma palavra forte. Jesus, ele fez, ou seja, ele obrigou os discípulos a entrar no barco e passar adiante. E isso significa que eles não foram porque quiseram, mas porque Jesus os direcionou. Ele os envia deliberadamente para um lugar onde enfrentariam a dificuldade. Isso já nos quebra uma visão que muitas vezes temos sobre quem Deus é e sobre quem Jesus é. Uma visão comum de que se estamos em obediência a Cristo, tudo deveria ser calmo, sem dor, sem tempestade. Mas quando a gente olha para a realidade da nossa vida, muitas vezes acontece ao contrário. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais servimos ao Senhor, quanto mais buscamos a Ele,
muitas vezes a nossa vida parece virar de ponta cabeça. Parece que, às vezes, nós entramos em ventos contrários quando nós obedecemos a Deus. Isso muitas vezes porque nos nossos ambientes de trabalho nós servimos ao Senhor e as pessoas se incomodam com essa obediência a Cristo. Muitas vezes porque nós estamos meditando, servindo ao Senhor e o inimigo das nossas almas quer nos afastar e atrapalhar essa nossa comunhão. Muitas vezes porque nós somos impelidos a não olhar para somente o nosso Senhor como uma submissão e reverência a Ele que nos dá todas as coisas. Mas muitas vezes nos confiamos em nós mesmos e na nossa santidade. E aí acabamos entrando em tempestades e revoltas. Isso nos mostra que nem sempre a tempestade que nós enfrentamos é o Senhor que nos leva. Isso é importante a gente destacar. Nesse texto, a gente vê de forma bastante clara que Jesus levou os discípulos a entrar no barco e Jesus sabia que ali iria ter uma tempestade. Mas também nós podemos perceber que muitas vezes nossas decisões nos levam para tempestades, nos levam para lugares difíceis. E isso, muitas vezes, é porque desobedecemos a palavra de Deus. Mas quando a gente olha para esse texto, nós precisamos, antes de chegar a esse lugar, olhar para o contexto anterior. Jesus havia multiplicado os pães e alimentado a multidão. O povo ele estava extasiado, querendo fazer dele um rei político, alguém que resolvesse seus problemas imediatos. Os discípulos estavam em meio a esse entusiasmo e provavelmente poderia ser arrastado por essa visão triunfalista. Era a visão daquele povo. Nós temos caminhado pelo Evangelho e percebido de forma bastante clara. Ninguém estava entendendo como é que o Messias viria como Jesus estava vindo. Como é que Jesus estava vindo de forma simples, um nazareno, aquele que senta com pecadores, aquele que fala com pessoas marginalizadas da sociedade, aquele que senta na mesa de publicano. Quando a gente olha para a forma como eles esperavam que o Messias viria, Jesus parece mexer com a cabeça daquelas pessoas, porque esperava um Senhor imponente que viesse tomar o trono de Roma e pudesse exercer a autoridade. Então, nós podemos olhar para esse momento. Jesus sabia que aquilo era uma ilusão perigosa. Jesus sabia que os seus discípulos também poderiam ser levados por aquele fervor daquela multidão. E eles não precisavam de um aplauso da multidão, mas de um coração forjado. Por isso, Jesus, ele nesse momento, está preocupado em forjar os seus discípulos, que logo depois que Jesus partisse, era eles que iriam continuar esse legado, era eles que iriam proclamar essas verdades. E por isso eles precisariam ter um coração alinhado com a vontade de Deus. E por isso o Senhor os manda ao mar. Quando a gente olha para a forma como Cristo está querendo tratar aquele povo, isso muitas vezes acontece com as nossas próprias vidas. Muitas vezes, quando tudo vai bem, nós somos tentados a pensar que entendemos quem Jesus é. Mas, na verdade, ainda o reduzimos a alguém que deve simplesmente, assim como a multidão pensava, estar ali disponível constantemente para atender somente os nossos desejos. Mas Jesus, ele se revela para nós, para mostrar a nós, também assim para mostrar aos discípulos, em lugares, em momentos, em situações em que nós não podemos ter o controle sobre tudo. Onde a gente percebe que nós não conseguimos ter o controle sobre as circunstâncias em que estamos inseridos. Onde os recursos humanos falham para poder mostrar de forma bastante clara para os discípulos e para nós que é Ele que não somente prover o pão, mas também é o Deus soberano que governa sobre as águas e sobre as nossas vidas. Quando a gente olha para a vida dos discípulos, os discípulos eles ainda remam contra o vento. Quando eles estavam remando nesse lugar, Jesus ele está no monte orando. Isso significa, não é que Jesus ele manda os discípulos para lá, ou que Jesus muitas vezes nos leva para situações difíceis, lugares de tempestade,
e simplesmente nos deixa sozinhos. Mas Jesus, ele está orando. Jesus, ele não nos abandona. Jesus, ele não nos abandona. Mas ele está sempre nos vendo. Ele está sempre ciente do que a gente está vivendo. E ele está numa posição de intercessão por nós. Orando, olhando por nós. E ele os acompanha mesmo à distância. E como isso é um consolo para nossas vidas. Porque mesmo quando parece que estamos sozinhos no meio da noite, o Senhor tem os olhos sobre nós. Não há uma onda sequer que escape do seu conhecimento. Não há uma lágrima que caia sem que ele veja. O Senhor, ele continua nos enxergando, mesmo quando a gente acha que está numa tempestade sozinho. Mesmo quando nós estamos em situações difíceis. Situações que muitas vezes nos dá medo, nos dá pavor. Mas aqui também há um alerta. Jesus, ele não veio para nos livrar de toda tempestade. Ele poderia ter impedido o vento de se levantar. Ele poderia ter evitado que os discípulos passassem por isso. Mas ele os enviou exatamente para lá. E a pergunta que muitas vezes leva ao nosso coração é: por que Jesus faz isso? Por que Jesus, ele lida com as circunstâncias da vida e nesse momento dessa forma? E nós podemos ver de forma bastante clara através desse texto. Porque existem tempestades que são o caminho de graça de Deus para nos salvar de nós mesmos. Para nos salvar do nosso orgulho, para nos salvar da nossa autossuficiência, da nossa visão distorcida sobre quem Cristo é. E não existe nada melhor do que quando Jesus, ele leva a gente para lugares difíceis. Porque muitas vezes é nos lugares difíceis que Cristo usa como um megafone para poder nos gritar e nos dizer que ele é suficiente, que ele continua cuidando de nós, que nós precisamos depender totalmente dele. Não é pela nossa força, não é pelo muito remar pelos ventos contrários, mas é poder enxergar em meio ao sofrimento que ele continua presente e continua cuidando de nós. E como é difícil isso, meus irmãos. Como é difícil nós lembrarmos do Senhor em momentos difíceis, no momento da tempestade. Quantas vezes pensamos que estamos sendo esquecidos por Deus, quando na verdade estamos sendo capacitados, treinados, moldados por Ele. O vento contrário que enfrentamos, muitas vezes uma perda, uma enfermidade, uma crise no casamento, uma porta fechada no trabalho, pode ser justamente o cenário em que Cristo está forjando o nosso coração. Ou para que nós, aquilo que para nós parece abandono, muitas vezes é o Senhor querendo demonstrar e através do seu amor, ensinar o nosso coração a depender dele, a se quebrantar diante dele. Por isso, quando nós olharmos e passarmos por esses momentos de sofrimento, nós precisamos, diferente do mundo, que muitas vezes busca em diversas formas a solução, é no momento do sofrimento, no momento de tempestade, no momento difícil, que nós devemos enxergar o nosso Senhor, que continua soberano sobre todas as coisas e que nada foge do seu controle. E isso nos leva ao segundo movimento do texto. Jesus nos conduz a uma tempestade. Se Jesus nos conduz a uma tempestade, ele também revela quem ele é em meio dela. O objetivo não é apenas colocar aqueles discípulos em dificuldade, mas é abrir os nossos olhos para quem ele é e para a sua glória. Por isso, em segundo lugar, nós vamos ver que Jesus se revela como Deus soberano na tempestade. O texto continua, versículo 48. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram totalmente perplexos. Esse é o ponto central da narrativa.
No meio da noite escura, quando a tempestade se prolongava e o coração dos discípulos estavam cheios de medo, Jesus se revela como ninguém menos que o Senhor sobre a criação. Ele não apenas aparece, mas vem andando sobre as águas. Esse detalhe é profundamente importante para compreendermos a narrativa bíblica. Na mentalidade judaica, o mar era símbolo de caos, perigo e forças incontroláveis. Só Deus tinha poder de andar sobre as águas. A gente vê isso em Jó, no capítulo 9, versículo 8, quando diz: Ele sozinho estende os céus e pisa as ondas do mar. E como a gente viu também no Salmo 77, versículo 19, verso 19, que diz: O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. Ao aparecer caminhando sobre o mar, Jesus não está apenas confortando os discípulos, ele está se revelando como o próprio Deus encarnado, o Senhor que governa sobre o caos. Mas repare, quando os discípulos veem aquela situação, eles não o reconhecem. Eles pensam que é um fantasma. E a gente pode perceber que o medo, ele muitas vezes distorce a nossa visão. E assim também acontece conosco. Quando as ondas são grandes, quando o vento é forte, nossa visão e nossa percepção sobre quem Deus é e sobre quem Cristo é, muitas vezes se embaralha. E podemos, muitas vezes, confundir que em meio à tempestade, que no meio do momento difícil, o Senhor está ausente, está distante, ou então que Ele não nos ama, ou então que Ele não está no controle sobre isso. Como se Deus ele pudesse ser uma ameaça para nós. Porque muitas vezes, em meio à dor, em meio ao sofrimento, nós não conseguimos discernir a sua mão. E como é maravilhoso esse texto. Porque na primeira parte do que a gente viu, Jesus, ele depois de fazer um milagre, de multiplicar pães e peixes, certamente ele está cansado, e ele separa o momento para poder ter um momento a sós com o Pai, ele busca o Senhor em oração, mostrando sua humanidade. Aqui ele também mostra sua divindade, e essa é uma doutrina fundamental para nós. Nós não podemos esvaziar a humanidade de Cristo, como também não podemos esquecer da divindade do Senhor. Como nos nossos ciclos de fé, nós podemos ver de forma bastante clara a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Elas são totalmente perfeitas e plenas. Nós não podemos esvaziar nenhuma nem outra. E muitas vezes, quando nós olhamos para um texto como esse, nós passamos a fazer com que aquilo que o mundo muitas vezes faz com esse texto é querer justificar o que aconteceu nesse momento. É querer dizer que no momento frio, naquela região, se criava uma camada de gelo e ali Jesus pôde andar. Ou então outros passam a dizer que isso é uma história para mostrar o poder de Deus, mas que isso de fato não foi um fato verídico. Mas quando a gente olha para o Senhor, que faz todas as coisas criar do nada, como nosso Deus, não existe o impossível para o Senhor. Foi Ele que criou o mar com a sua voz. E Ele pode andar sobre o mar, como nós podemos perceber com textos bastante claros na palavra de Deus. Porque assim ele quer revelar que ele é o Deus encarnado. Aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que criou o mar, aquele que tem o poder de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Eu não sei se os irmãos, assim como eu, em algum momento da sua vida já tentou andar pelo mar, ou então já tentou andar sobre as águas. É um desastre. E a gente tenta de diversas formas. Quando a gente é mais novo, a gente tenta brincar dessa forma. A gente vai devagarinho, ou então a gente vai andando e a gente vê que isso é praticamente impossível.
nós acabamos afundando. Ou então, se os irmãos perceberam, nessa narrativa de Marcos, o texto, o Marcos, ele não traz algo que é na lembrança da gente, quando a gente vê esse texto, que é o grande discípulo de Jesus, Pedro, o único que pisou sobre as águas, né, assim, mas logo depois ele afundou, porque faltava fé. Mateus que relata a caminhada de Pedro, mas Marcos, talvez porque estava ouvindo as histórias de Pedro, né? Pedro disse assim: olha, não coloque isso não, porque talvez é uma vergonha para mim, né? Porque faltou um pouco de fé, né? Mas quando a gente olha para o texto que nós estamos nos deparando, isso é um detalhe até pequeno diante da grandeza de Deus, diante daquilo que o Senhor é. Quando os discípulos, eles olham aquela situação, eles veem um fantasma ali. E muitas vezes é assim que a gente age quando nós estamos com medo. Nós olhamos as coisas de forma nebulosa e acabamos indo constatando coisas que não são reais. Quantas vezes no momento difícil, no momento de nortear a nossa vida, nós vemos cada vez mais crentes tendo uma relação íntima com horóscopo, ou com coisas que podem determinar aquilo que pode ver, ou crer, ou achar, ou caminhar, ou direcionar a sua vida em momentos difíceis. Mas nós podemos perceber de forma bastante clara que Jesus, ele mostra e ele fala para que os seus discípulos não confundam a sua presença. E assim também ele fala para nós hoje. Para que nós possamos olhar para as circunstâncias, mesmo sendo difíceis, e não acharmos que o Senhor está nos abandonando. Quando, na verdade, muitas vezes, na tempestade, no momento difícil, é o Senhor vindo ao nosso encontro, porque Ele quer tratar e forjar o nosso coração. Para que a gente saia do momento difícil, não quebrados, não somente abalados, mas fortalecidos na nossa fé, com o coração confiante no Senhor, com a vida rendida ao Senhor. É nesse contexto que Jesus fala, coragem, e Ele fala para nós hoje, coragem, sou eu, não tenham medo. E esse sou eu ecoa a revelação do nome divino do Antigo Testamento. O eu sou, que se apresentou a Moisés na sarça ardente. Jesus está se revelando não apenas como mestre ou como milagreiro, mas como o próprio Deus, que é suficiente, que é presente e que é poderoso. E quando ele entra no barco, o vento cessa. Isso mostra que sua presença não é apenas um consolo subjetivo. Quando a gente fala, Deus está contigo. Ou então quando a gente diz, devemos ter um pensamento positivo. Quando a gente pergunta para alguém se as coisas estão bem, quantas vezes a gente ouve, não, eu tenho que dizer que está tudo bem, né? Para as coisas ficarem bem. Mas o consolo do Senhor não é subjetivo. Não é o pensamento positivo que vai dar certo. Não é algo que a gente vai pensar que as coisas vão dar certo. Mas quando a gente olha para a presença de Jesus no barco, na nossa vida, é uma autoridade objetiva. É algo real, porque Ele diz que é. O mundo físico obedece à sua voz, as águas reconhecem os seus pés, e a tempestade se curva diante daquele que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é qualquer poder, é o poder do Criador que se manifesta em favor dos seus discípulos. Isso nos ensina algo fundamental. Jesus não promete para nós a ausência de tempestades, mas revela sua divindade em meio a elas. É ali onde nossos recursos acabam que vemos a sua glória.
quando não há mais nada em que podemos segurar, que compreendemos que só Ele é o eu sou, o suficiente Senhor das nossas vidas. Mas a narrativa não termina aí. Marcos apresenta uma observação intrigante. Os discípulos, eles ficaram perplexos, porque não haviam compreendido a multiplicação dos pães. O coração deles estava endurecido. E é nesse detalhe que aprendemos o terceiro movimento do texto. A maior tempestade, ela não acontece do lado de fora, mas ela acontece no lado de dentro. A tempestade maior é a do nosso coração endurecido. Final do versículo 51 e versículo 52 diz assim: então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Veja, o problema não era apenas o vento ou as ondas. O que realmente impedia os discípulos de enxergar que Jesus estava dentro deles. Eles haviam visto Jesus multiplicar pães e peixes para uma multidão, mas não haviam compreendido o que aquilo significava. Eles estavam maravilhados com o milagre, mas ainda não discerniam a identidade do Mestre. Continuavam presos a uma visão limitada, esperando um líder terreno, alguém que resolvesse necessidades imediatas, mas não reconhecendo o Deus vivo que estava diante dele. Isso nos mostra que a maior tempestade, ela não são as circunstâncias da nossa vida, meus irmãos, mas sim o que está dentro do nosso coração. O coração endurecido, incapaz de confiar, de perceber, de crer. E quantas vezes não é exatamente isso que acontece conosco? A gente até vê milagres. Nós vemos quantos livramentos o Senhor faz nas nossas vidas. Quantas portas abertas. Quantas vezes nós estamos passando por necessidade na nossa casa, mas o Senhor provê o sustento. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para isso, nós podemos continuar assim como os discípulos tinham, maravilhados simplesmente com o milagre. Mas mesmo assim, quando surge uma nova tempestade, nós começamos a duvidar, a temer e achar mais uma vez que Deus nos abandonou. Parece que nós não conseguimos olhar para trás e ver o que foi bom, mas só passamos a duvidar novamente do Senhor. Meu Deus, e agora? As contas não fecham. Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E acabamos olhando mais para as tempestades externas, enquanto o problema está no nosso coração, que ainda não teve essa área convertida ao Senhor. Marcos está nos dizendo que a obra de Jesus não é apenas acalmar circunstâncias externas, mas é para forjar discípulos. Ele não quer apenas multiplicar pães para nos alimentar, mas abrir os olhos do nosso coração para enxergarmos quem realmente Jesus é. Se o coração não for transformado, de nada adianta nós vivermos em um mar totalmente calmo. E aqui está a boa notícia. Jesus, ele não desiste dos seus discípulos. Mesmo diante do coração endurecido, ele continua se revelando, continua entrando no barco, continua mostrando sua glória. Ele não abandona os que ainda não compreendem plenamente. Ele insiste em moldar, ensinar, em revelar-se. Até que finalmente confessamos, como Pedro, mais à frente, ele vai dizer: o que é que estão dizendo quem eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse é o caminho do discipulado. Ser salvo não apenas das tempestades de fora, mas das tempestades de dentro do nosso coração.
ser liberto não apenas de ondas e ventos, mas da incredulidade que muitas vezes nos assedia e nos cerca, do orgulho que muitas vezes nos faz de impedir e se dedicar e se deleitar plenamente do Senhor, e principalmente da falsa visão de que Jesus é. Jesus não é apenas aquele milagreiro que está ali para atender às nossas necessidades, mas Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador, para nos livrar do maior problema humano, que é de nós mesmos e do nosso pecado, que está no nosso coração. Assim, quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver que a verdadeira salvação é conhecer Cristo como eu sou, o Senhor sobre todas as coisas, o Deus que não está apenas conosco, mas Ele é suficiente para nós. Quando a gente olha para essa narrativa, nos mostra que Jesus, ele foge ao coração dos seus discípulos na tempestade. Primeiro, porque ele mesmo nos conduz para cenários difíceis, não para nos abandonar, mas para nos moldar. Segundo, porque é ali, no meio do caos, que ele se revela como Deus soberano. Senhor sobre o mar, sobre o vento e sobre o medo. E terceiro, porque a maior transformação que ele realiza não é a tempestade de fora, mas é no nosso coração endurecido, aquilo que está dentro de nós. E a pergunta que fica para nós esta noite é: como temos respondido às tempestades que o Senhor permite em nossa vida? Temos visto nelas sinais de ausência do Senhor? Ou temos reconhecido nelas oportunidades de conhecer mais profundamente ao Senhor? Conhecer mais o eu sou, conhecer mais aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Esse texto, ele nos mostrou que Jesus foge ao nosso coração na tempestade. E ele não está apenas interessado em resolver as circunstâncias momentâneas, mas em nos salvar de nós mesmos. Por isso, a tempestade, portanto, não é um sinal de ausência, mas é um sinal da presença poderosa do Jesus, que quer nos ensinar a confiar plenamente nele. Como é importante, meus irmãos, nós olharmos para esse texto e percebermos que nós precisamos olhar os nossos sofrimentos de uma outra perspectiva. E eu queria trazer 3 linhas de aplicações para que possamos refletir lições, para que possamos pensar durante a semana e aplicar nas nossas vidas. Na nossa vida pessoal, talvez você esteja enfrentando ou ventos contrários, enfermidade, lutas emocionais, crises financeiras, medos do futuro. A lembrança para nós é que se isso está acontecendo, houve uma permissão do Senhor sobre isso. Houve a permissão do Senhor sobre essa tempestade. E porque é algo que Ele quer forjar no seu coração. Talvez se as coisas estivessem tudo bem, talvez a gente estivesse olhando e percebendo que nós não precisamos do Senhor. Mas é nesse momento difícil que o Senhor nos mostra que está cuidando de nós. E isso não é um castigo, é uma revelação do que o Senhor quer tratar no nosso coração. É uma forma do que Deus quer mostrar para nós aquilo que precisamos moldar na nossa vida, transformar e nos apegar mais a Ele. Como igreja, nós também passamos e enfrentamos desafios. Às vezes podemos passar por algumas limitações, algumas tensões internas, algumas dificuldades, mas é exatamente nesses momentos que o Senhor se revela mais profundamente. Ele nos treina como corpos para depender dele e não da nossa própria força. Nos leva a depender do Senhor de forma plenamente. E por último, eu queria trazer também uma visão missionária diante do sofrimento.
Muitas vezes, quando nós estamos passando pelo sofrimento, nós não conseguimos desfrutar isso. Mas certamente, se nós fôssemos abrir o momento para que as pessoas pudessem compartilhar os sofrimentos que passaram, e como Deus se revelou, e como Deus moldou a sua vida e o seu coração, certamente sairíamos daqui cheios de Deus que transforma nossas tempestades em bonança, e seríamos edificados pelo Senhor. Mas isso normalmente acontece quando já passou. Mas o desafio que esse texto nos traz é não somente contemplar aquilo que o Senhor irá fazer, porque, meus irmãos, toda tempestade, toda dor, ela é por enquanto. Tudo vai passar. Se não passar no lugar terreno, irá passar no momento que o Senhor virá nos resgatar, ou então quando Ele voltar. E nós teremos uma eternidade plena com o Senhor. Mas enquanto isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que o Senhor nos lembra. Para que no meio das aflições nós possamos desfrutar e olhar para o Senhor. Para que no meio do sofrimento nós não sejamos como o mundo, murmuradores, reclamadores, ou muitas vezes nos afastando de Deus. Mas ao olharmos para esse texto, nós podemos perceber de forma bastante clara. Nós só podemos nos achegar nos momentos difíceis àquele que pode resolver as tempestades da nossa vida. Aquele que pode transformar não as coisas externas, mas principalmente aquilo que é mais perigoso para nós. É quando o nosso coração se torna endurecido e passa a não mais desfrutar do Senhor, a se entregar ao Senhor, a amar ao Senhor, a se deleitar no Senhor. Assim, irmãos, a tempestade não é o fim da história. O fim da tempestade, a finalidade da tempestade é Cristo se revelar em meio a ela. O fim é que ele entra no barco e o vento cessa, e finalmente reconhecemos quem ele é. A vida cristã, ela não é sobre escapar das ondas, do mar revolto, mas é sobre conhecer o Senhor no meio das ondas. E eu queria que os irmãos saíssem daqui questionando no seu coração. Você tem permitido que o Senhor foge o seu coração no meio da tempestade? Ou tem vivido reclamando dos ventos e deixando de perceber a presença plena dele? Hoje, o convite que o Senhor faz para nós é simples, mas ao mesmo tempo profundo. Confie nele. Confie em Jesus, mesmo no meio da tempestade. Ele não está interessado apenas em acalmar o mar, mas ele está interessado em salvar nós de nós mesmos, do nosso coração endurecido. Que assim seja, meus irmãos. Vamos falar com o nosso Senhor? Santo Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder ter o Senhor nas nossas vidas. Pelo privilégio que temos, ó Pai, de poder olhar para a vida que vivemos, que muitas vezes não é somente de coisas boas, de um mar de rosas, como se diz, mas também existem muitos espinhos, existem muitas ondas revoltas, existe tempestade, existe um mar complicado que muitas vezes é difícil de lidar. Mas, ó Deus, como é bom também perceber que em meio ao caos da tempestade, nós não estamos sozinhos. O Senhor continua nos vendo, não mais de um monte, mas na direita de Deus Pai. O Senhor continua intercedendo por nós. O Senhor continua cuidando de nós. Continua caminhando conosco.
nesse caminho, muitas vezes difícil, cheio de dor, cheio de dúvidas. Mas é muitas vezes, ó Pai, nesse lugar difícil, que o Senhor nos leva para poder nos aproximarmos mais do Senhor, nos rendermos mais a Ti e podermos depender mais de Ti. Por isso, ó Deus, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por todas as coisas. Que o Senhor, ó Pai, coloque em nós um coração não endurecido, mas que o Senhor possa tirar esse coração de pedra, nos dar cada vez mais um coração de carne, que pulsa, que sente, que vê o Senhor, que ama profundamente ao Senhor, não somente nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Por isso, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor continua nos trazendo até aqui, para poder ser forjados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, moldados pelo Senhor. O Senhor continua nos lembrando que o Senhor está conosco, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às situações difíceis da vida. O Senhor é o eu sou, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos confiar. Senhor, nos dá um coração gratos, para que possamos, ó Deus, não somente ver as ondas grandes, mas podemos ver o Senhor que é grande, que continua cuidando de nós. Nos dá, ó Deus, um coração grato, para olharmos, ó Deus, a nossa vida e olharmos para a vida, para o teu povo, para ver quantos livramentos o Senhor já nos tirou, quantas tempestades o Senhor já nos salvou. E se estamos passando por mais uma, certamente o Senhor tem um propósito para nos moldar e nos fortalecer, nos trazer mais para perto de Ti, moldar mais o nosso coração. E isso demonstra, Deus, o Teu amor pelas nossas vidas. E como é bom, ó Pai, poder olhar para a maior tempestade que pode existir, que é dentro do nosso coração, que é o pecado. O Senhor também trouxe tão grande livramento. Enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para aplacar a ira da tempestade, a tempestade da ira de Deus, para aplacar aquilo que somente o sacrifício perfeito poderia fazer. E nós podemos olhar para Cristo, o nosso Deus, nosso Senhor e servo, que não somente é o Senhor sobre as ondas do mar, mas também que é o servo, ao ponto de dar a sua vida pela nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por tamanho amor, porque assim, ó Deus, podemos ter paz contigo. Nós podemos estar tendo esse momento agora de conversa com o Senhor, graças ao sacrifício de Jesus. A Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.